Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema e séries e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não consegue consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marque para você ser avisado dos novos episódios. Curta, comente, compartilhe, espalhe a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Use também as minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram e no Blue Sky. E finalmente faça um comentário no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Para finalizar, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que você vai encontrar o link lá. Hoje vamos falar de um documentário que estreia nos cinemas. É Superman, a história de Christopher Reeve. Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man. Hands down, he was Superman from day one. I realized that if I could pull off this part, it would change my life. John Houseman said, Mr. Reeve, it is very important you become a serious classical actor. Unless, of course, they offer you a load of money to do something else. He convinced me when I first met him that he would fly. Doing things with my dad, it was all about activity and action. Riding bikes, playing soccer, skiing. My dad was very competitive and he didn't necessarily slow down. We said goodbye and he gave this wave. That was the last time I saw him on his feet. Bom, em primeiro lugar eu preciso exaltar o fato de esse documentário sobre Christopher Reeve estar estreando nos cinemas brasileiros. É tão raro a gente ver um documentário estrear nos cinemas. O apelo é óbvio, ele é o Superman e, claro, existem milhares de pessoas que vão querer ver a história do primeiro, ou melhor, daquele que melhor encarnou o Superman no cinema. E me desculpe se você gosta de Brandon Routh, se você gosta de George Reeves, se você gosta de Dean Cain, se você gosta de Henry Cavill, mas este que vos fala tem por si que o melhor Superman do cinema ainda é Christopher Reeve. E o melhor filme de Superman no cinema é o Superman 1. Aliás, eu chego a dizer que é o melhor filme de herói no cinema, mas isso é uma discussão para outra hora. Primeiro fica essa exaltação do fato desse filme estar sendo lançado no cinema. Em segundo lugar, eu queria apelar para aquela máxima de que todo super-herói não usa capa. Existem muitas maneiras de você ser um super-herói. Você não, quer dizer, não sei quem é que tá aí do outro lado me ouvindo, mas eu pelo menos não me considero um super-herói. Mas existem sim muitas maneiras e não é exatamente colocando uma capa, tendo superpoderes, enfrentando arquivilões, arqui-inimigos. Não é como a gente viu nos quadrinhos e como a gente tá acostumado a ver nas telas de cinema com estes super-heróis. Não é exatamente assim que uma pessoa pode ser considerada um super-herói. Eu acho que para um ser humano ser um super-herói, ficou muito ser nessa frase, mas enfim, ele precisa ir além. E é exatamente isso que esse Superman, a história de Christopher Reeve, mostra. Aliás, grande sacada o título, colocar
Superman, porque é exatamente isso. Christopher Reeve foi Super e foi Man, tudo na mesma medida. Recapitulando um pouco a história, Christopher Reeve interpretou o Superman depois de muitos anos sem um filme de heróis no cinema que desse certo. A gente teve tentativas frustradas ao longo de décadas e o último Superman no cinema havia sido, na verdade, na TV. O próprio George Reeves, lá na década de 50 ou 60, com aquela série que eu não sei se vocês se lembram, eu pelo menos adorava. Todas as vezes que o Superman ia voar, ele saía correndo num apartamento e pulava pela janela. Era daqueles efeitos típicos da década de 50 ou 60, rudimentares, que hoje são super clássicos, mas que eram super avançados para a época. Enfim. Depois disso, houve várias tentativas, não de colocar o Superman nas telas, mas de colocar outros heróis nas telas. Mas acho que a grande tentativa e o filme que finalmente trouxe essa história, essa moda de colocar super-herói na tela foi o Superman, o filme dirigido pelo Richard Donner em 1978. Não é isso? Exatamente, 1978. Se você não viu o Superman no filme, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é aquele filme de origem que contava a história do Superman, de como ele veio à Terra, a adolescência dele, até ele virar Clark Kent, Planeta Diário, encontrar Lois Lane, Lex Luthor e tudo aquilo, e os primeiros inimigos, e enfrentar as primeiras agruras, e se mostrar para o mundo como Superman, tudo aquilo como manda o figurino de um filme de origem. E no papel principal a gente tinha esse ator chamado Christopher Reeve, que no documentário a gente vê inclusive que vários atores conhecidos na época, inclusive Robert Redford, quiseram interpretar o Superman, mas os produtores acharam que seria por bem colocar um ator novato e encher de atores conhecidos ao redor, e encheram mesmo. Colocaram não só Gene Hackman, que era um dos atores mais conhecidos naquela época, final da década de 70, como ninguém menos que Marlon Brando, que são famosas as histórias de Marlon Brando tendo ganhado $1 milhão para participar só daquele início do filme e tá mal-humorado no set. O próprio Christopher Reeve, nesse documentário, fala isso, que não foi muito legal trabalhar com Marlon Brando e tal. Então, voltando ao documentário, eu fiz assim esse parênteses sobre Superman no filme para mostrar a importância desse filme e como o filme catapultou a carreira de Christopher Reeve. Ele era um ator até então desconhecido, era um ator de teatro, e no documentário a gente vê nitidamente, a gente vê quem eram os colegas de teatro dele, William Hurt, Jeff Daniels. Eles faziam teatro ali, teatro às vezes experimental, estavam tentando uma carreira no teatro, e tem uma história deliciosa que o Christopher Reeve diz para os colegas que ele havia sido cotado e estava indo para Londres para fazer o teste do papel de Superman, um filme com Marlon Brando, e o William Hurt vira para ele e fala assim: não faça isso, você vai destruir sua carreira. Aquela história que a gente imagina que deve rolar nos bastidores de Hollywood, mas a gente nunca vê contada. Imagina um cara como William Hurt virar pro William Hurt, que na época não era o William Hurt, era também um ator iniciante, fez uma peça ali com o Christopher Reeve. Enfim, o fato é que o Christopher Reeve convenceu e fez o Superman, e aí fez 4 Superman. Quase que numa escadinha decrescente. O primeiro é maravilhoso, o segundo também é sensacional, o terceiro e o quarto já foram bem fracos, e o Christopher Reeve deixa claro, ele mostra isso no documentário, que ele não queria fazer esses filmes, mas ele voltou ao papel por pressão de dinheiro, por pressão de fama, por vários outros tipos de pressão. Bom, aí todo mundo se lembra do que aconteceu com ele. Christopher Reeve gostava de andar a cavalos, e ele conta a história no documentário também de como ele aprendeu a andar a cavalo, de onde surgiu o gosto por cavalos dele. Ele aprendeu a andar a cavalo e adquiriu esse gosto nas filmagens, se não me engano, do The Bostonians, não tenho certeza, isso tá no filme, mas eu não guardei esse detalhe.
E adquiriu esse gosto, ele passou a gostar de cavalos, cavalgava muito bem e competia. E em uma dessas competições, ele acabou se acidentando, caiu do cavalo e ficou tetraplégico. E aí a vida dele mudou completamente, a vida da família dele mudou completamente, e eu acho que é aí que o filme toma forma. Na verdade, é por conta disso que existe esse filme. Não é para contar a história dele como Superman no cinema. É contar como ele se tornou muito maior do que um ator que interpretou um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos no cinema. Ele se tornou muito maior depois disso, quando ele virou um ativista dessa causa da tetraplegia. Ele criou uma fundação chamada Christopher Reeve. Hoje a fundação tem o nome de Christopher e Dana Reeve. A Dana Reeve era a esposa dele, então, que viveu com ele até o fim da vida dele. Realmente era um casal maravilhoso e um amor que você vê na tela que ele era real. E ela também já faleceu de câncer. Hoje a fundação tem o nome dos dois e é dirigida pelos 3 filhos, não os 3 filhos do casal, os 2 primeiros filhos do primeiro casamento dele e o terceiro filho do casamento, sim, entre os dois, entre o Christopher e a Dana. Mas ele então virou esse ativista, não só para encontrar uma cura para a tetraplegia ou paraplegia, como para promover dias melhores para as pessoas que têm essa condição. E isso está muito bem colocado no filme. No início ele, Christopher Reeve, queria que a fundação fosse apenas para buscar a cura. Mas num determinado momento, eles começam a perceber, até por conta de outras pessoas que os procuravam, que eles precisavam desse segundo braço. Esse braço de promover o dia a dia, de mostrar como é possível viver com a tetraplegia, que é a realidade de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. O filme é muito hábil. Esqueci de dizer que o filme é narrado por vários personagens da vida real, em especial os 3 filhos do Christopher Reeve. Mas tem vários outros atores e atrizes, Glenn Close, Whoopi Goldberg, que trabalharam em filmes com o Christopher Reeve. Na verdade, essas duas trabalharam em um filme dirigido pelo Christopher Reeve, que eu não me lembrava dele, e ficaram muito amigas. Outro ponto de destaque no filme é a amizade dele com Robin Williams. Eu não sabia dessa amizade, os dois foram amigos de colégio, dividiram quarto, e o Robin Williams era o melhor amigo do Christopher Reeve. Tem um caso maravilhoso que quando ele estava no hospital ainda lutando contra a morte depois do acidente, o Robin Williams chegou lá disfarçado de um médico, falando que ia fazer um exame de toque retal nele, e todo mundo conseguiu ver o rosto do Christopher Reeve sorrindo, e aí eles perceberam que ele estava vivo ali por dentro e tentando lutar pela vida. É muito comovente a gente ver a amizade dos dois, e tem uma sequência no filme muito bonita, que é o discurso que o Robin Williams fez no funeral do Christopher Reeve. Isso tá quase na íntegra e é muito comovente você ver um ator como o Robin Williams, comediante, falando sério, mas ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo colocando, ele nunca conseguia falar 100% sério, ele tinha que colocar uma piada ou outra, mas é muito comovente você ver a face consternada do Robin Williams. É muito bonito isso, vale muito a pena prestar atenção nesse momento do filme. Então eu falei dos narradores do filme, e eu acho que outra coisa que o filme faz muito bem é essa ida e vinda no tempo. Ele não é um filme linear, ele não conta a história de nasceu, cresceu, virou Superman, teve um acidente, fundação, não. Ele vai e volta no tempo a partir de cliffhangers deixados por um ou outro personagens, um ou outro narradores, uma ou outra histórias, vai e volta no tempo para contar o início da vida dele, a relação dele com a família, com o pai, com a mãe e por aí vai. E pelo que dá pra gente perceber, era uma família muito disforme. A gente vê o início da carreira dele no teatro,
e ele indo fazer Superman, e as histórias das filmagens de Superman. Tem entrevista com Richard Donner, o diretor do Superman 1, não recente, claro, porque ele também já faleceu, mas tem entrevista dele de arquivo falando da escolha do Christopher Reeve e por aí vai. E a gente vê ele fazendo outros filmes e aquele dilema de querer sair do papel Superman em determinados momentos e fazer outros filmes. Fala do Somewhere in Time, que é o Em Algum Lugar do Passado, que eu acho que é dessa época aí, final da década de 70, início da década de 80, o filme mais conhecido dele. Vira e mexe, você pega aí num telecine da vida, tá passando da TV, e é um filme que eu gosto, é um filme muito bonito, eu gosto muito de Em Algum Lugar do Passado, e tem uma trilha sonora, então, inesquecível, mas isso foi só um parênteses. Mas então o filme faz isso habilmente, ele vai lá no passado, ele mostra esse presente da década de 70 e 80 e vai pra frente e avança para o Christopher Reeve sofrendo um acidente e toda a sua vida posterior a isso, a luta dele, a cena em que ele aparece no Oscar, eu não sei se vocês estão lembrados, no Oscar de 93, não me lembro ao certo, isso tá no filme, que ele aparece pela primeira vez diante do mundo todo, já em cadeira de rodas, falando, fazendo um discurso ali, aplaudido de pé no Oscar, mostra direitinho como foi uma operação de guerra para levar ele morava no interior de Nova York, como foi uma operação de guerra para levar ele para Los Angeles sem que ninguém soubesse, ele não podia aparecer. Mas eu acho que o que o filme é hábil mesmo em mostrar é esse lado dele, como ele se tornou uma outra pessoa depois do acidente, e os próprios filhos falam isso. Ele se tornou um pai muito mais presente, ele era um pai às vezes ausente, ele se separou da primeira mulher, que ficou em Londres, ele foi para os Estados Unidos, então via os dois primeiros filhos muito pouco, mas são esses filhos que falam como ele ficou muito mais presente e a família ficou muito mais presente depois do acidente. Ele se tornou muito mais presente nas vidas deles e eles se tornaram presentes na vida dele, ajudando sob todas as formas, principalmente na fundação, junto a Dana, e era uma grande família, todo mundo muito harmônico e tendo a ajuda de todo mundo, e realmente arrecadou milhões de dólares para toda essa causa. O Christopher Reeve teve reconhecimento mundial em prol dessa causa, e a gente vê isso muito, e eu acho que é essa mensagem que o filme passa, como ele se tornou o Superman depois do acidente. Ele não era o Superman antes. Antes ele era um ator que interpretou o Superman. Depois sim, ele se tornou um Superman. E um Superman, ou um super-herói, muito maior do que ele havia sido até então. Eu acho que ele percebeu, eu acho que todo mundo percebeu ao seu redor que aí sim ele era um super-herói. Antes ele era, como eu disse, um ator. Um ator que interpretou um super-herói e era visto como o super-herói pelos olhos de milhões e milhões de pessoas que assistiam aos filmes. Mas para se tornar o super-herói da vida real, ele precisou passar por toda essa provação em sua vida e sim, aí sim dá para dizer que ele fez a diferença para a humanidade. Eu fico impressionado como até hoje nunca tinham feito um documentário sobre a vida dele, que eu acho um personagem incrível, que tá no imaginário de todos nós que gostamos de cinema, que gostamos de filmes de heróis, mas que, sei lá, parece que nos últimos tempos ele era uma coisa inatingível. A gente teve até no filme do Flash recentemente a imagem dele sendo colocada ali em computação gráfica como uma espécie de homenagem aos Supermans do cinema, e a gente meio que se relembrou que o Christopher Reeve existia, porque diante de tantos Supermans que a gente viu nos últimos anos no cinema e ocupando esse lugar e chegando no nosso imaginário, outros atores interpretando esse personagem icônico, parece que o Christopher Reeve ficou para trás, mas é muito importante que a gente tenha esse documentário, não só para recolocar o Christopher Reeve no lugar que é dele, no lugar de direito dele, na minha modesta opinião, o maior Superman da história do cinema, quanto para reforçar que ele sim transcendeu
o fato de ser simplesmente um ator interpretando um personagem que é um herói. Ele sim foi um herói na vida real. Então é isso, eu dou 4 estrelas para esse documentário, me fez chorar em determinados momentos, na verdade em muitos momentos. É daqueles documentários sim que você vai sair com lágrima nos olhos, não tenha dúvida disso. E que bom que um documentário como esse está sendo exibido nos cinemas para que as gerações que não viram o Christopher Reeve nos cinemas possam pelo menos ter esse gostinho dele ali na telona, apesar de que o filme Superman, o filme de 1978, foi relançado agora nos cinemas em cópia nova, restaurada, e se você não viu, vá lá assistir. Agora eu quero saber o que você achou desse documentário. Me conte o que você achou de Superman, a história de Christopher Reeve, e a gente conversa nas próximas semanas. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem aí no Spotify, aí na caixa de comentários do Spotify, usar as minhas redes sociais, @RodrigoJames, no X, no Instagram, no Threads e no Blue Sky. Mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, e finalmente usar o YouTube. Coloque um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima.